Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês para a gente estar aí debatendo a nova regulamentação de preços de medicamentos e sua relação com os hospitais. Em nome do nosso presidente da ANAP, doutor Eduardo Amado, do nosso diretor executivo, doutor Antônio Brito, agradeço a participação de todos os inscritos, foi um número surpreendente, e gostaria também, antes de começar o evento, esse ano a ANAP está comemorando 25 anos. E nesses 25 anos, a gente vai trazer várias surpresas aí para o mercado de saúde. Teremos vários eventos e a gente quer, através de um vídeo, apresentar para vocês um pouco do que vai acontecer nos 25 anos da ANAP. Então, a gente vai passar um vídeo para vocês entenderem um pouco do que a gente está preparando nas comemorações de 25 anos da ANAP. Então, prepare-se, vai ser um ano diferente, vai ser um ano onde a gente está preparando muitos eventos, muitas coisas novas para entregar aí um debate novo para a nossa sociedade. Né? Temos o CONAP também, que é um grande evento, já estamos preparando um grande CONAP e diversos eventos durante o ano todo. Como eu já disse, hoje a gente vai debater a questão da precificação de medicamentos, que tem um impacto muito relevante no dia a dia dos nossos hospitais. E, para isso, eu gostaria de chamar aqui, então, para participar junto comigo, a doutora Tereza Gutierrez e o doutor Pedro Bernardo. De antemão, já agradeço a participação de vocês dois, o aceite por estar aqui conosco, para a gente debater esse tema tão importante e que está causando muitas dúvidas no pessoal. Ele causa dúvidas geralmente porque, como eu falei, o impacto é muito grande, há algumas informações aí que acabam ficando um pouco distorcidas, e a nossa intenção no dia de hoje é tirar essas dúvidas. Nós vamos ter aqui uma apresentação do Dr. Pedro Bernardo, que eu vou daqui um pouquinho apresentar ele para vocês, logo depois uma apresentação da doutora Tereza, e aí nós vamos abrir para perguntas, para um debate, para vocês tirarem as suas dúvidas. Então, bom dia, Tereza, bom dia, Pedro, é um prazer ter vocês aqui. Eu vou começar lendo o currículo da doutora Tereza, que ela já é mais nossa conhecida, trabalha aqui junto da ANAP, em diversos temas ela está aí junto, todas as causas referentes à CEMED, é a doutora Tereza que representa a ANAP, ela é graduada em Direito pela PUC de São Paulo, em História pela USP, especialista em Direito Público pela PUC de São Paulo, e uma figura que nos representa em todas as ações que a ANAP tem patrocinado em relação à CEMED. O doutor Pedro Bernardo é uma figura a qual eu tenho um grande respeito, conheço ele há muitos anos já do setor. Ele é economista, começou a sua carreira em 1975 no Ministério da Fazenda e lá ficou por 25 anos atuando na área de preços, defesa comercial, defesa da concorrência, regulação de mercados. Trabalhou em diversos departamentos, Conselho Interministerial de Preços, Departamento de Abastecimento e Preços, Secretaria de Políticas Econômicas e Secretaria de Acompanhamento Econômico. Em 2000, ele ingressou na Anvisa, depois trabalhou no Anvisa, Ministério da Saúde, tornando-se um dos principais formuladores e executores das políticas de regulamentação econômicas relacionadas a medicamentos, exercendo até maio de 2012 diferentes cargos. Foi chefe do Núcleo de Assessoramento e Regulação Econômica, secretário executivo adjunto da CEMED, gerente-geral de Regulação Econômica e Monitoramento de Mercado. De 2012 até fevereiro de 2020, ele exerceu cargos
de diretor de acesso e assuntos econômicos e foi presidente interino da Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica e Pesquisa. A partir de 2020, ele fundou a PB Gestão Empresarial Limitada, que presta consultorias às empresas da área de saúde e realiza estudos para a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. É um currículo realmente aí de uma trajetória incrível, doutor Pedro, e a gente já, de antemão, agradece o seu tempo e a sua participação nesse evento. Então, eu acho que, feitas as devidas as apresentações e o reconhecimento à grandeza dos nossos painelistas, eu aqui quero iniciar, doutor Pedro, passando a palavra para o senhor, porque tem uma dúvida no ar aí. A CEMED 3 de 2025 traz muitos impactos aos hospitais. O que o senhor tem para contar para a gente? O que está acontecendo no mercado sobre essas mudanças? O que realmente nos interessa? Então, a palavra está com o senhor e deixo de antemão aqui mais uma vez o nosso agradecimento. Seja bem-vindo. Bom dia, Marco. Bom dia, Tereza. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Primeiro, quero agradecer muito à ANAP. Eu sou um fã, admirador da ANAP. Sempre que eu posso, eu assisto os eventos de vocês, seja coordenado pelo Marco, pelo Antônio Brito, que é uma pessoa que eu já trabalhei com ele, admiro muito. Então, para mim é uma honra estar aqui nesse momento e poder participar aqui desse evento que eu sempre assisto e admiro muito. Bom, nós hoje temos aí esse tema, conforme foi colocado pelo Marco, que é a Resolução 3 de 2025, que veio para substituir a Resolução 2 de 2004, uma resolução que durou 22 anos, né? E depois eu vou falar por que ela durou tanto tempo, né? E se essa resolução nova atendeu ou não atendeu às expectativas do setor, né? O setor, apesar de ter participado de consultas públicas, de audiência pública, contribuiu bastante para a discussão, mas, após a publicação da resolução, o que a gente tem visto são muitos setores, muitos representantes de entidades e tal, se queixando e fazendo críticas, mais críticas do que elogios à resolução. Então, são muitos assuntos, a resolução tem 52 itens, mas eu vou me concentrar apenas em 3 itens, que são o que tratam das inovações radicais, inovações incrementais e precificação de biológico, biosimilar, biológico. Muito bem. A resolução, ela define, classifica os produtos em categorias. Então, eram 6 categorias e passaram a 8 categorias. Foram incluídas mais 2, a categoria de biosimilar e a categoria para transferência de titularidade. No produtos novos, que é o nosso foco aqui no primeiro momento, a mudança mais significativa foi a retirada das patentes, que antes era uma exigência, e foi um pleito do setor e foi atendido, porque vincular a patente à precificação não fazia nenhum sentido, não trazia nenhum ganho e gerava só grandes dificuldades para todos, inclusive para o regulador. Isso foi atendido. Foi mantido, então, o critério de o produto para ser classificado na categoria 1, ele tem que ter um IFA novo no país, né? Um princípio ativo que não foi ainda comercializado no país, e trazer um ganho em relação às alternativas terapêuticas. Aqui já começa um porém, quer dizer, porque antes a resolução ela se referia à alternativa seria um produto, um medicamento com indicação terapêutica aprovada no país, o que nós entendíamos que era um medicamento que tinha uma indicação aprovada pela Anvisa. Ao mudar essa obrigação do ganho ser vinculado apenas a essa indicação terapêutica e passar para alternativa terapêutica, e definir a alternativa terapêutica como
medicamento com a mesma indicação em bula, PCDT, guias clínicos nacionais ou internacionais, né, gera uma preocupação muito grande, porque no momento de se apresentar ou de se avaliar, uma empresa avalia de trazer uma inovação para o Brasil, ela precisa saber como é que vai ser a precificação. E, ao abrir esse leque de possibilidades, é muito difícil saber qual será realmente o produto escolhido pela CEMED como comparador. Inclusive, abre um espaço muito grande para produto off-label, né? Porque produtos em PCDT ou até em guias internacionais usam produto off-label que não estão aprovados no Brasil. Isso gera um problema muito grande, né? Afinal, o Estado quer garantir a segurança e a evidência científica exigida no momento do registro, ou prefere adotar uso não aprovado pelas autoridades sanitárias? Então, isso gerou aí uma dúvida, e isso cria uma incerteza. E aqui eu quero deixar claro o seguinte: qualquer incerteza e qualquer falta de previsibilidade, qualquer dificuldade para o setor de medicamento, ele vai ter um impacto para os hospitais, vai ter impacto para o plano de saúde, vai ter impacto na frente, porque os setores são vinculados, eles têm uma relação direta. Então, não é um problema que é criado para o setor farmacêutico apenas e que não vai refletir lá na frente. Ele vai refletir em todos os elos da cadeia, em todos os participantes do setor saúde. A outra questão é que também foi criado uma novidade, que eles pedem informações sobre acordos de compartilhamento de risco que as empresas fazem lá fora, com governos de outros países, e pedem o preço desses que são negociados. Ora, compartilhamento de risco é feito dentro de condições muito específicas, muito especiais, muito de acompanhamento de desfecho, de resultados, tudo isso. Esse tipo de preço ele não pode ser usado como parâmetro para o mercado privado, porque a regulação de preço de medicamento no Brasil ela estabelece o teto, ou seja, o teto para o mercado. Qual é o teto? É o mercado privado. É o preço que vai para a farmácia, é o preço que vai para o mercado como um todo. Dali para baixo, né, você tem negociações. Quando você negocia com o governo, você consegue descontos. Se o governo centralizar a compra, se o governo fizer negociação, se o governo fizer contrato de risco, como já fez numa terapia avançada. Então, são coisas muito diferentes. Se você colocar o preço menor que existe no mundo como teto, é óbvio que vários atores não vão poder participar desse mercado. Nós vamos criar problema de desabastecimento, vamos criar risco de utilização de preços que não são comparáveis com parâmetro regulatório e um potencial efeito negativo, né, para a viabilidade comercial e para os setores. A outro ponto são critérios para determinação de preço que usam referências internacionais. Antes, se utilizavam 9 países, mais o país de origem. Foi alterado para 15 países e mais o país de origem. Quanto mais países se colocam, e países que são com sistema de saúde muito diferente do Brasil, tem Japão, tem México, tem África do Sul, Alemanha, quanto maior o número de países, e maior tende a ser a distorção, até porque a CEMED usa o menor preço entre esses. Não exclui os outliers, não exclui nada, ele é o menor preço. Então, você gera problemas muito grandes. Às vezes, inclusive, o menor preço de uma apresentação de 200 mg está na Espanha e de 500 está na Austrália. Aí pega o de 500, faz o cálculo por mg e reduz tudo. Quer dizer, é sempre usando o critério mais restritivo, o que aumenta muito a insegurança regulatória, né, com efeitos negativos sobre decisões de lançamento, de investimento, e torna a comparação de preço imprecisa e conceitualmente equivocada. Vamos lá. O preço provisório condicionado a registro. Isso foi outra novidade que também desagradou muito, porque cria também problema.
Por quê? Quando se registra medicamentos, a Anvisa faz, muitas vezes, um acompanhamento e vai pedindo informações da empresa ao longo do tempo, né? Informações do mundo real, uma série de informações. Ora, os preços têm que ser definidos no momento, né? Naquele momento em que a CEMED está definindo o preço, sobre aquela realidade, sobre a melhor informação disponível naquele momento. Colocar isso, essa dinâmica, ela vai dificultar o cálculo do risco e vai comprometer a tomada de decisões, né? Estratégias sobre introdução de produto no país, especialmente para medicamentos inovadores, que já têm um desenvolvimento com um grau de incerteza muito grande, muito longo. Então, vincular isso a um registro, até que termine esse compromisso, existem compromissos desses que podem levar até 15 anos. Então, como é que a empresa pode ficar com preço provisório durante 15 anos? Transferir muito o risco para as empresas. Outra questão é terapia avançada e radiofármaco. Muito se falou, principalmente o governo, que precisava mudar a regra antiga, porque as terapias avançadas, os radiofármacos, as coisas novas que estavam chegando, a resolução antiga não tinha critério para esse tipo de terapia, de medicamento. No entanto, a resolução foi publicada e não estabeleceu critério para esse tipo de produto. Informa que vai fazer uma regulação lá na frente, ou seja, prevê que os critérios de precificação para terapia avançada serão definidos em outro ato, um ato específico, sendo que esses produtos vão ser considerados como caso omisso até a edição de uma norma correspondente. Ora, a primeira coisa que precisa entender é que essa resolução ela durou 22 anos porque ela trouxe algo muito importante na sua origem, que foi mudar o foco de precificar olhando para o produto, para a empresa, e passou a olhar para o paciente. Ou seja, a Resolução 2 de 2004, olha que 2004 a gente começou a falar em valor para o paciente, medicina, né, focada em valor. Então, não importa se a terapia é A, B, C, avançada, radiofármaca, não importa. O que importa é que ela entrega para o paciente, é o valor que ela tem para o paciente. Então, a partir do momento que se diz, essa terapia vai ter um critério diferente, aquela outra, e começa a ter multiplicar o número de critérios, você vai gerar distorções, incerteza, problema de concorrência, porque uma terapia é indicada para um determinado tratamento, e pode ser uma terapia avançada, que vai concorrer com uma outra terapia que é indicada para o mesmo tratamento, que não tem o mesmo processo de fabricação. Não é o processo de fabricação que foi o alvo da Resolução 2. O alvo da Resolução 2 é o benefício, é o ganho para o paciente. O paciente ele está no centro da discussão da Resolução 2. Por isso, ela durou 24 anos. Mudar isso para focar em produto, criar um critério para cada produto, esquecer o paciente e olhar o produto, isso só vai gerar mais problema do que solução. Bom, no momento da submissão do pedido de preço, outra novidade que também desagradou bastante o setor, né, regulado, estabelece que a empresa tem que submeter simultaneamente o pedido de preço na CEMED e o pedido de registro na Anvisa. Ora, isso inverte totalmente a lógica processual, porque a CEMED ela tem que se basear, inclusive a lei que criou a CEMED fala isso, ela tem que se basear naquilo que foi aprovado pela Anvisa, seja na indicação, na posologia, na faixa, na população elegível. Quer dizer, você tem inúmeras informações que, para precificar, você precisa de saber o que realmente foi aprovado pela CEMED. E como é que a CEMED vai precificar antes de saber, antes de ter essa decisão? Então, pedir para protocolar isso
só vai criar problema de aumento de carga administrativa. Essa inversão da lógica vai acarretar ineficiência processual, maior risco de decisões de preço, desalinhada com todo o perfil regulatório final do produto. Então, a empresa, ela quando pede, ela tem uma expectativa de que a Anvisa vai aprovar uma série de coisas, mas nem sempre essa expectativa é confirmada. Se fosse tudo confirmado, não precisaria de existir a Anvisa. A Anvisa está ali exatamente para verificar o que é e o que não vamos dizer, alegado, né, do que tem de evidência científica alegada pelas empresas, que pode ser aprovada e não pode ser aprovada. Então, a CEMED, ela depende do registro, e você não pode inverter a lógica do processo. E foi invertido, isso não vai trazer benefício, vai trazer muito problema. Bom, efeitos que eu chamei de silêncio administrativo. A resolução 2 dizia o seguinte: você tinha alguns prazos para a Secretaria Executiva, e se a Secretaria Executiva perdesse o prazo, a empresa poderia praticar os preços em caráter definitivo. Foi acrescentado que, se a Secretaria perder o prazo, a empresa poderá comercializar o produto até a comercialização da decisão que é a decisão que a empresa para a empresa. Ou seja, com isso, no meu entendimento, acabou o prazo, porque a CEMED ela passa a poder decidir em qualquer momento. Se ela perder o prazo que está lá de 60 dias, 90 dias, não tem importância, porque ela pode decidir em 100 dias, 120 dias, ou até em 1 ano, 2 anos. No momento que ela decidir, a empresa tem que seguir. Ora, é óbvio que a empresa não vai poder lançar um medicamento com esse tipo de insegurança, porque existe um custo para lançar, existe um planejamento, existe toda uma prática, e a partir do momento que você lança com um determinado preço, em seguida a CEMED reduz muito esse preço, a ponto de não viabilizar a comercialização, ou mesmo que viabilize com uma margem muito pequena, todo o mercado que comprou esse produto vai ter discussão, vai ter problemas, vão ter coisas. Ou se parar a produção para discutir preço, o paciente que está fazendo o tratamento, como é que ele fica? Ele fica sem o medicamento até quando? Ou seja, essa decisão, na minha avaliação, ela não faz o menor sentido. Tem que haver prazo fatal, prazo para decidir. Tem que ter um prazo. Qual é o prazo? A CEMED precisa regular. Na lei de processo administrativo, todos os processos têm que ter prazo. Então, a CEMED ela até tem um poder de definir um prazo, um tempo, mas esse prazo tem que ser para comunicar a decisão e não um prazo para ficar pendente de decisão. Conclusões sobre produto novo. Então, aqui só estava falando de produto novo, né? A resolução ela introduz mudanças relevantes naquilo que se pontualmente fala das patentes, mas aumenta muito a complexidade, a imprevisibilidade do ambiente regulatório de preço, a ausência de critérios objetivos de horizonte temporal definido transfere risco excessivo ao setor regulado e pode comprometer a atratividade do país como mercado prioritário para lançamento de inovações farmacêuticas. Bom, saindo de inovação radical e entrando em inovação incremental. A resolução ela introduz conceitos, né, e tenta aperfeiçoar conceitos anteriores. Ela define a atividade inovativa como um esforço da empresa voltado para o desenvolvimento e implantação de produtos novos significativamente aprimorados. Olha, esforço da empresa e produtos novos significativamente aprimorados são conceitos muito subjetivos, né? Que pode permitir interpretações discricionárias no momento da análise, gerando insegurança regulatória quanto à aceitação ou à rejeição de pleitos de precificação.
Benefício clínico adicional. Bom, o que é isso? Antes, a resolução falava do ganho, né? Do ganho para o paciente. Para diferenciar de ganho, ela criou o conceito de benefício clínico. O benefício clínico passa a ser para a inovação incremental e o ganho para a inovação radical. Muito bem. Então, a norma passa a detalhar o que pode ser considerado benefício clínico, né? Incluindo ação mais rápida ou prolongada, comodidade posológica, adesão terapêutica, efeitos aditivos sinérgicos. Ou seja, ela abre mais o leque de possibilidades, né? Então, para que isso possa facilitar, né, o lançamento de inovações incrementais, né? Porque a inovação incremental, você já tem um produto e você melhora esse produto. Então, você está melhorando o que já existe, né? Então, você vincular isso ao ganho que é necessário para a inovação radical vinha trazendo muito problema para o setor, porque precisaria de um estudo de comparações direta, uma série de coisas, e você, na maioria das vezes, você estava comparando a mesma molécula, e você queria que a mesma molécula gerasse uma maior eficácia numa comparação dela com ela mesma. Então, esse tipo de estudo normalmente não é feito. Então, por não haver o estudo, a CEMED não aceitava e o produto tinha um preço defasado, antigo, e esse preço, né, defasado antigo, porque era comparado com um produto antigo, e esse produto acabava nem sendo lançado no mercado e tendo grande dificuldade. A dúvida aqui é quando, depois de falar do produto originador e tudo isso, a dúvida é quando ela estabelece que a comparação é com alternativa terapêutica. Lembra a alternativa terapêutica que eu falei lá, que inclui até a possibilidade de off-label e tal? Na minha opinião, alternativa terapêutica só seria possível se o produto tem inovação incremental fosse para uma outra indicação terapêutica. Se for um benefício, mas para a mesma indicação terapêutica, né, você mudou a forma de apresentação e tal, e trouxe um benefício, mas a indicação é a mesma. Então, o comparador tem que ser o produto originador, e não a alternativa. Então, essa aqui gerou uma dúvida e uma dificuldade. Então, como eu disse, o ganho terapêutico, né? O que é o ganho terapêutico? Que é para a inovação radical. Significa melhora na segurança, na eficácia e redução de eventos adversos comprovada por evidências científicas robustas, quer dizer, estudos robustos sobre isso. Inovação incremental e medicamento originador. Então, na definição, o que diz? A inovação incremental é vinculada ao medicamento originador, previamente registrado, excluindo alterações meramente estéticas, logísticas ou de baixo esforço tecnológico. Bom, vincular ao medicamento originador confere uma maior segurança conceitual, porque já está direcionando o seguinte: esse vai ser o comparador, então o benefício vai ter em relação a esse. Você tem, por exemplo, algumas alterações feitas em apresentações, né? Por exemplo, o medicamento era comercializado em comprimido, aí a empresa desenvolve uma apresentação injetável que vai ser muito mais fácil de ser utilizada nos hospitais, trazendo algum ganho para os hospitais, tudo isso. Então, isso, né, tem um benefício, né, clínico, que não necessariamente é na maior eficácia, mas na praticidade, na facilidade em tudo, viabilizando, né, muito mais fácil o uso. Um paciente que, às vezes, inclusive, está acamado, que, às vezes, nem pode tomar um comprimido porque está, né, numa CTI, ou seja, existem várias situações em que a simples mudança ela vai trazer benefício. Bom, então, a tipificação, né, de inovações incrementais, ela foi feita, né, para enquadramento como inovação incremental. Então, é uma nova associação, uma nova monodroga. Nova monodroga é que você tinha uma associação
e passou a ter uma monodroga. Você faz um produto com um princípio ativo que existia no mercado uma associação de 2 princípios ativos. Uma nova via de administração, que é o que a gente estava falando anteriormente, uma nova concentração, uma nova forma farmacêutica, novo acondicionamento, muita coisa traz um acondicionamento, uma bombinha, uma coisa que facilita o uso que antes não era considerado. E aí inclui ainda a inovação incremental diversa. Essa incremental diversa aí fica muito subjetivo e vai precisar ainda saber mais como é que isso vai ser enquadrado aí como incremental diversa. Medicamento originador de inovação incremental, que está lá na definição no artigo 2, né? Então, dispositivo reafirma que o medicamento originador como referência para análise de comparação. Quer dizer, aqui ele fala que vai ser com base no medicamento originador, mas tem um item que fala que é na alternativa terapêutica. Então, precisa melhor esclarecer isso ainda. Foi criado a categoria 3, antes tinha uma categoria 3 que foi passada para ser a 5, e foi criada a 3 como inovação incremental. Então, a inovação incremental vai ser enquadrada na categoria 3. Como eu disse, né, são essas possibilidades para o enquadramento. É coerente, né, com a sistemática conceitual da norma. Inovação preponderante. Aqui tem também mais uma dificuldade, quer dizer, no caso em que medicamentos apresentem o mesmo tipo de inovação incremental, ou mesmo não, mais tipos de inovação incremental, a CEMED deverá considerar a inovação preponderante. Não tem uma definição do que é preponderante, né? Então, precisaria ficar mais claro o que é uma inovação preponderante em relação a esse enquadramento que eu falei anteriormente. Uma nova forma, nova via, o que é mais preponderante? É difícil de saber, precisaria ficar mais claro. Relação com a classificação da Anvisa. A Anvisa tem uma resolução que classifica a inovação incremental, mas a CEMED ela reforça sua autonomia e diz que exige maior... o que vai valer, o que vai prevalecer é a definição da CEMED, né? Então, ela reforça a autonomia do conceito da CEMED, mas exige uma coordenação institucional para evitar aí expectativas, né, desalinhadas por parte aí das empresas. Demonstração de benefício adicional e associações de IFA. Então, aqui, a resolução detalha extensivamente as informações exigidas quando a empresa opta por demonstrar um benefício adicional, porque uma inovação incremental, a empresa pode querer ser enquadrado com um benefício adicional, ou pode simplesmente dizer, não traz benefício, aí o processo é mais simples, eu vou falar mais adiante. Mas aqui, para o caso de que ela queira demonstrar o benefício, ou um adicional, ou associação de IFAs, aí ela lista, né, exigências que vão ter que ser apresentadas, né? Então, as exigências são coerentes, com o tratamento regulatório mais favorável, mas eleva, né, bastante aí o grau probatório. As empresas vão precisar se esforçar mais para mostrar que realmente tem o benefício, né? Então, precisaria de demonstrar todas essas informações que são exigidas. Referência internacional também é exigida como teto para inovação incremental, então reforça aí esse controle de preço aí, mais reduz flexibilidade para a precificação de inovação incremental. Então, ela também tem o teto. Mas ela admite exceções, né? Então, o artigo 18 estabelece preço internacional como teto, mas admite exceções baseadas em um racional de preço sugerido pela própria empresa, especialmente quando houver produção e desenvolvimento no Brasil. Então,
o dispositivo ele cria um espaço para esse reconhecimento do esforço inovativo, mas tem um elevado grau de discricionalidade na avaliação desse racional, porque não torna evidente como o conceito se manifesta na realidade, né? Tá bom, a empresa produziu aqui no Brasil, e aí? Como é que isso reflete no preço? Isso é algo que a gente não tem, não lê a resolução e não encontra a resposta em nenhum local. A previsão de audiências prévias é positiva, né? Embora fosse desejável a participação formal de especialistas independentes. Quer dizer, eu acho que nessas discussões muito técnicas, muito isso, é sempre bom, né, que tivesse especialistas independentes, seja das entidades médicas, seja médicos renomados, sejam pessoas que são autoridades nessa área que possam contribuir numa audiência dessa, né, com a sua opinião e a sua avaliação. Liberdade vigiada e artigo 19. Também foi uma novidade aqui. O artigo 19 institui uma liberdade vigiada para determinado medicamento da categoria 3, que é inovação incremental, condicionando ao cumprimento cumulativo do benefício adicional, né? Benefício adicional, produção e desenvolvimento no Brasil e mercado com HHI inferior a 2.500, que é mercado concorrencial. Então, veja que tem que ter os três, né? Então, o modelo é inovador, potencialmente estimulante, mas altamente restritivo, porque a ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza o enquadramento, o que pode limitar a sua aplicação. E tem um parágrafo que impõe um preço. O preço está liberado, mas se a venda for para o setor público, ele tem que praticar o preço do medicamento originador. Quer dizer, então, volta para o preço da inovação incremental, não vai ter que ser vendida pelo preço do medicamento sem inovação incremental. Quer dizer, pessoal, voltamos, tivemos um problema técnico aqui do som e a gente quer se desculpar por isso. A gente lamenta muito que tivemos esse problema, mas vamos então voltar aí com a palestra do Dr. Pedro Bernardo. Obrigado pela compreensão de todos. Bom, voltando então ao tema aí, liberdade vigiada, o artigo 19, onde cria uma inovação, que a empresa pode praticar preço, né, desde que, cumulativamente, ela atenda 3 requisitos, quer dizer, o benefício, que tem um benefício adicional, tem uma produção e desenvolvimento no Brasil e o mercado com HHI inferior a 2.500, o mercado concorrencial. Apesar desse modelo ser muito inovador, né, porque dá uma liberdade maior para as empresas, ele é altamente restritivo, porque na ausência de um desses requisitos já não pode ser usado, né? E ainda tem um outro agravante, quer dizer, no inciso 4º, ele impõe que o preço tem que voltar ao preço do medicamento originador quando a venda for para o setor público. Então, você vai ter uma venda por um preço que a empresa julga ser o preço mais viável para sua comercialização, mas ele vai ter que comercializar pelo preço do produto antigo que não teve a inovação, se a venda for feita para o órgão público. Então, isso eu acho bem potencialmente desincentivador, né? Bom, a produção e o desenvolvimento no país, quer dizer, a norma define critérios para caracterização de etapas significativas do processo. Então, ela fala que, mas embora a intenção seja de valorizar a produção nacional, os conceitos como relevante agregação de valor, desafio tecnológico, permanece subjetivo, especialmente, né? Especialmente para eu acho que voltou aqui, né? Espera aí. Acho que eu voltei. Vamos ver aqui. Bom, então, permanece subjetivo. Então, precisaria
de aperfeiçoar esses critérios. Esses critérios aqui vão gerar bastante dificuldade. Inovações incrementais sem benefício. Bom, aquilo que eu tinha comentado antes, se a empresa simplesmente disser, olha, eu fiz aqui uma inovação incremental, tal, mas eu não quero pleitear um critério de benefício, não. Então, nesse caso, a empresa vai ficar com o preço do produto originador. A conclusão sobre a inovação incremental, apesar da Resolução 3 trazer vários avanços, né, em conceito, tipificação e na intenção, né, persiste lacunas, né, conceituais, elevado grau de subjetividade em pontos-chave, mecanismo que pode aumentar a insegurança regulatória. Ou seja, vai ser necessário que a CEMED ainda venha com orientações interpretativas, com normas para esclarecer e detalhar melhor tudo isso. Então, inovação incremental é muito importante, são importantes para hospitais, né? E é importante que essa norma seja melhor, vamos dizer, esclarecida e aplicada para beneficiar o setor como um todo, inclusive os hospitais. Análise de precificação de biológicos novos e biosimilares. Então, agora a gente vai falar aqui dos biológicos. O artigo 25 da resolução estabelece que o preço fábrica permitido para o medicamento classificado na categoria 7, então foi criada uma categoria para biosimilar, que é a categoria 7. Ao entrar no mercado, ele vai ter um preço no máximo de 80% do medicamento biológico originador. Algo parecido com o que é feito com o genérico, né? O genérico entra com desconto de 35%, o biosimilar entra com desconto de 20%, um deságio de 20%. Até aí, tudo bem. A norma está muito bem alinhada com o que vinha sendo feito, inclusive para genérico. O problema começa a surgir quando ela, no artigo 26, prevê a fixação de preço único do biosimilar para o biológico originador, ao ser obtido mediante uma aplicação de 20% de deságio também para o produto originador. Ora, esse preço único passa a valer da decisão da CEMED, né, que estabeleceu o primeiro biosimilar. Então, estabeleceu o primeiro biosimilar, reduziu o biosimilar e reduziu o produto originador. Como é que isso funciona na prática? Eu estou imaginando aqui como é que funciona. A leitura combinada do artigo 25 com 26. Primeiro, o medicamento biosimilar ingressa no mercado com deságio de 20% em relação ao medicamento biológico originador. Após a aprovação do primeiro, ela aplica uma redução no originador e ele fica igual ao biosimilar. O regime de preço único não se aplica a medicamento biológico originador precificado segundo a Resolução 2 de 2004. Quer dizer, aquilo que foi precificado em 2000, antes da Resolução 3, pela Resolução 2, quer dizer, você tem um biológico originador que já tem um preço no mercado pela Resolução 2. Ele não vai ter a redução. Mas aqueles que forem depois da Resolução 3 vão sofrer a redução. Também não está claro como é que fica o segundo biosimilar, o terceiro, tudo isso, porque se a resolução diz que no artigo 25 ele tem que ter um desconto de 20% com o originador, se no segundo originador tem um preço menor, ele vai ter o preço também reduzido mais ainda, então ele ficaria, sei lá, grosseiramente com 40% de desconto em relação ao originador e tal. Isso não está claro. Uma outra questão, que essa também é muito complicada, é quando a resolução diz que se o produto novo está com um preço provisório por alguma questão, na Resolução 2,
e entra na vigência da Resolução 3 com preço provisório, ele vai ter o critério da Resolução 3. E aí, como fica, então? Então, ele não teria a redução, mas se tiver o preço provisório, ele vai ter a redução de 20%. Então, isso não está claro, mas já está gerando uma leitura difícil de se entender e uma discussão que pode virar uma discussão jurídica em relação a isso. Até porque, né, então, isso é uma ausência de previsão. A gente tem uma ausência de previsão expressa na metodologia de precificação, né, que gera uma incerteza nos agentes, né? Não está nada, isso não está claro. Quer dizer, essa é uma lacuna normativa que existe, que pode resultar em interpretações divergentes, segurança jurídica, né, contencioso jurídico, assimetria de concorrencial, uma série de problemas, né, dificultando o planejamento, a tomada de decisão para investimento para as empresas. Então, como eu disse, isso pode gerar problemas econômicos e problemas concorrenciais. Tratamentos diferentes entre produtos que concorrem por momentos diferentes, por regras diferentes, cada um tratado de um jeito. Isso pode gerar impactos, né, que vai para todos os lados, né? Até para pesquisa, para desenvolvimento da pesquisa clínica, para infraestrutura, para tudo. A questão jurídica que eu coloco é a resolução, a lei que criou a CEMED, ela instituiu, que instituiu a CEMED, ela não, o modelo legal não estabeleceu para a CEMED, não dá uma atribuição, uma competência para a CEMED para ela reduzir preço. Quando um produto já tem o preço aprovado, tramitado, julgado, o preço está aprovado, a CEMED não tem competência para reduzir preço. Ela só tem competência para fazer ajuste de preço setorial, é o que diz a lei. Ela não pode tratar um produto, uma situação. Então, isso é um outro problema, né? A previsão de redução automática do preço do medicamento biológico, em decorrência da entrada de um biosimilar, suscita um questionamento quanto a essa aderência da resolução ao marco legal, né? E observância dos princípios da segurança jurídica, previsibilidade e tudo isso. Bom, então, isso foi tratado, né, os 3 itens, né, que eu me comprometi, que é inovação radical, incremental e produto novo. Os impactos para os hospitais, alguns foram ficando evidentes ao longo da apresentação, né? Mas a gente sabe que os impactos não são diretos, quer dizer, não é o hospital que pede preço para medicamento, mas tem impacto até indiretos, impactos que são no campo da previsibilidade regulatória, da sustentabilidade financeira, da capacidade assistencial dos hospitais, mexe com, né, com o arsenal terapêutico que o hospital tem disponível para fazer o seu tratamento, né? Então, comprometimento com a previsibilidade, né? Para hospitais, isso pode resultar em atraso na disponibilidade de medicamentos inovadores para pacientes, né? Risco de desalinhamento entre práticas clínicas recomendadas e tecnologias efetivamente disponíveis no país. Quer dizer, se for atrasando o que vai entrando no país, a gente começa a ficar defasado em relação ao tratamento que vem acontecendo em outros países. E o paciente hoje pesquisa, o médico pesquisa, todo mundo pesquisa e fala, eu quero esse medicamento, mas não está aqui ainda. Então, como é que faz? Prescreve, judicializa, o que acontece? Então, criar esse tipo de problema, ele vai ter problema lá na frente, né? Essa questão de preço provisório, muito longo, isso compromete relação contratual, né, entre o hospital privado e operadora, entre uma série de coisas. Você faz contratos e, ao longo desse contrato, os preços estão provisórios, vão mudando,
Aí começa uma discussão de o preço reduziu porque não devia ser aquele. Ou seja, o preço provisório ele traz uma série de riscos, né, para os hospitais e para os custos. Insegurança clínica e jurídica, né, por conta de atraso de lançamento de produtos novos, com reflexo relevante na governança, na governança clínica dos hospitais. Perda de competitividade e de diferenciação assistencial, nessa questão, principalmente do arsenal disponível no país, disponível para os hospitais, dentro, obviamente, daquilo que é aprovado pelas melhores práticas da Anvisa, né, para as indicações terapêuticas, não para o off-label, mas para aquilo que está aprovado, né? Impacto sobre pesquisa clínica, porque se você trava a possibilidade do medicamento vir, você também trava a pesquisa clínica. As pesquisas clínicas, muitas, são desenvolvidas dentro dos hospitais, né, em parceria com os hospitais e tudo isso. Isso cria, não diminuindo a pesquisa clínica, você diminui o conhecimento e todo o desenvolvimento no país. Então, a gente pode dizer que é fundamental que se assegure previsibilidade e agilidade na incorporação de tecnologia e considere os impactos sistêmicos sobre a assistência, a inovação e os desfechos clínicos que são apresentados nos estudos. Então, era isso que eu tinha a apresentar e fico depois à disposição para qualquer dúvida, pergunta que venha a ser feita. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Pedro, pela aula, excelente aula que você nos deu aí. Eu vou tomar a liberdade, eu tenho uma pergunta que eu achei interessante, antes de passar para a Tereza, de colocar aqui para você, se você me permite, né? Tem uma dúvida aqui do Lucas. Ele diz o seguinte, no capítulo 2, artigo 3, consta, o comitê poderá considerar outras vantagens terapêuticas agregadas desde que cientificamente comprovadas. Não está definido vantagem terapêutica agregada. Como você entende isso? É para a categoria 2? Veja, eu entendo que para a categoria 1 são aqueles benefícios que estão muito claros, definidos. Para a categoria 3, que é inovação incremental, eles falam dos benefícios clínicos. Eu entendo que essas vantagens elas estariam também associadas a benefícios clínicos, né? Como eu falei, o objetivo da norma é sempre olhar qual é o ganho para o paciente. O que o paciente ganhou com isso? Eu fiz uma inovação aqui, eu mudei alguma coisa, mas qual foi a vantagem? Eles usaram a palavra vantagem, né? Eu acho que aí seria qual o benefício, qual o ganho que o paciente tem, entendeu? Eu preferia ficar sempre só com dois conceitos, o conceito de ganho e o de benefício. A partir do momento que começa a introduzir outros conceitos que não estão muito claros na norma, gera essa dúvida que o Lucas colocou, né? Vem cá, mas vantagem é a mesma coisa que benefício? Eu estou entendendo que sim, mas é mais uma coisa que a CEMED precisaria ainda colocar uma orientação para deixar isso bem claro. Qualquer coisa que crie o mínimo de subjetividade já começa a gerar essas dúvidas e fala, poxa, o que é isso? Como é que eu posso utilizar esse artigo aqui, né, dentro da norma, né? Então, é isso. E uma perguntinha assim, para fechar aqui, para me passar para a Tereza, tá? Você acha que a CEMED 13 2025, em relação à CEMED 2 de 2004, melhorou, piorou ou deixou muita dúvida no ar? Sinceramente, eu acho que não melhorou, né? Para o inovação incremental, trouxe alguns ganhos, porque a norma anterior ela foi omissa em definir ganho, e eles tentaram definir ganho. Então, para não ser totalmente injusto, vamos dizer, olha, aqui tem uma melhora, né? A gente entende uma melhora porque, apesar de tudo aquilo que eu coloquei, precisa ser aperfeiçoado e tal,
mas pelo menos teve um avanço, porque tentou definir o que é ganho, porque antes pegava o que era ganho da inovação radical e não aprovava nada, né? Então, estava ruim. Agora, no restante, a gente teve uma piora em praticamente todos os itens, né? Inovação radical, essa questão do off-label, biosimilar, reduzir um produto de novo, igualar um produto tipo inovador, né? Biológico, com a sua cópia, isso não está, vamos dizer, obedecendo à hierarquia que existe entre produtos. Se você tem um produto que é originador e a cópia, você é o consumidor, você vai comprar qual? Eu digo, aqui eu tenho a cópia, aqui eu tenho o original. Todos dois têm o mesmo preço. Qual que você compra? Original. Me dá a cópia aí, que eu gosto de cópia. Entendeu? Então, assim, não faz muito sentido, nem nem assim, nem no senso comum, né? E nem na questão mais, vamos dizer, dos especialistas que dizem que os produtos que tiveram um investimento maior, um gasto maior, tudo mais complicado, precisariam ter um pouco mais de preço para avaliar, né? Bom, Pedro, doutor Pedro Bernardo, agradecendo o senhor aí, um especialista, uma história renomada. A gente volta depois com mais algumas perguntas, né? Eu agora, então, vou chamar aqui a doutora Tereza, né, para o nosso painel. A gente já apresentou ela. A doutora Tereza, então, é graduada em Direito pela PUC de São Paulo, em História pela USP, especialista em Dinheiro Público, realmente aí conhecedora do tema. Tereza, depois dessa aula do Pedro, né, depois de tudo que vimos e ouvimos, né, a gente que acompanha a CEMED sabe que foi a primeira resolução aí a trazer algumas novidades aí, mas tem muitas mais resoluções sendo reformuladas, né? Vamos ter mais impactos pela frente? O que a senhora tem para nos dizer? O que a gente tem que dar uma atenção especial em relação principalmente aos hospitais e seus impactos aí, essas mudanças nas resoluções da CEMED? Seja bem-vinda. Obrigada aí, obrigada a ANAP, obrigada ao Marco aí pelo convite, né? Um tema um pouquinho complexo. Para esse ano, a gente tem aí na agenda regulatória da Anvisa, já está prevista aqui a questão da resolução para terapias avançadas, né, que o Pedro já falou anteriormente, né, e também tem uma previsão aí de atualização da resolução 2 de 2018, que é uma resolução que trata do processo administrativo de penalidades aí da CEMED, e que traz bastante impacto para os hospitais, né? E aí aqui a gente resolveu trazer algumas questões, alguns aspectos gerais relacionados a essa resolução, né? Mas acho que também, né, a perspectiva é que tem algum tipo de discussão em relação à resolução 3 aí, que o Pedro é o papa, né, do assunto, então acho que até vim aqui um pouco mais de soldado raso tratar desse outro tema aí dos impactos para os hospitais especificamente, né, a norma que traz uma previsão específica aí para os hospitais, então eu vou tratar de uma forma ampla aqui, bem mais rápida e sucinta que o doutor Pedro, né, mas também esperamos que esse tema também seja revisto aí pela CEMED ao longo desse ano, né. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui, né? O Pedro já mencionou na apresentação dele, mas eu tenho o mercado de medicamentos no Brasil é altamente regulado, né? Então, eu tenho um preço máximo, né? O teto, né? Que a gente sempre chama, né? Fixado pela CEMED. Os agentes da cadeia, eles estão sujeitos à fiscalização e licenciamento prévio, né? Então, por exemplo, eu tenho normas específicas que obrigam o distribuidor, importador e fabricante a só disponibilizar medicamento para quem tem licença sanitária prévia, não tenho algo parecido assim, tão claro, por exemplo, para produto, né? Basicamente, eu tenho aí os fabricantes, importadores, os distribuidores, transportadores logísticos também e operadores logísticos também têm normativas específicas, e drogarias e farmácias também abrangidas aí
por essa regulação aí do mercado, seja sanitária propriamente pura, né, seja também relativa ao preço propriamente dito, né? Então, lá no final dos anos, meados para final dos anos 90, a gente teve aí uma motivação, né, do legislador em voltar a fixar aí esse controle de preço. Não é todo mercado no Brasil que a gente tem esse controle de preços, mas os medicamentos aí são um produto que o legislador concluiu que deveria definir o preço e fixar um teto para a sua comercialização, né? Então, aqui eu tenho basicamente 3 preços aqui que a CMED fixa, né? O preço teto, como a gente falou, um é o preço fábrica, que é destinado a fabricantes, importadores e distribuidores, o preço máximo ao consumidor, que é o PMC, né? Que é para drogarias e farmácias, e aqui só deixando claro que para a farmácia privativa de unidade de saúde eu tenho uma vedação expressa à utilização do PMC, né, pela CMED, e um terceiro preço que veio ao longo dos anos, que é o preço máximo de venda ao governo, né, é o PMVG que a gente chama, e nesse caso aqui, basicamente, o que a CMED estabelece é um desconto aí em torno de 23%, uma aplicação de um desconto sobre o preço fábrica, quando eu tenho fornecimento aí feito pelo governo, para o governo, seja por fabricantes, ou seja por né, distribuidores ou importadores, né? E aqui, em relação ao PMVG aqui, só lembrando também que a gente tem uma consulta pública em andamento na CMED, especificamente, né, para tratar, né, dos critérios aqui, de ajustes aí, quando eu tenho administração pública envolvida, né? Então, é mais um tema que a CMED vai discutir esse ano, né? Que é para essas demandas judiciais. Então, a gente teve uma discussão ampla no STF em 2024 e 2025 sobre o fornecimento, o valor do medicamento e de quem seria o ente administrativo responsável por fornecer esse medicamento, e a CMED aí também, em cumprimento à determinação, ele também está caminhando com esse tema em paralelo, né? Mas, teoricamente, aqui os serviços de saúde não são impactados de forma direta, né? Mas sim os fabricantes, importadores e distribuidores, né? Então, basicamente, aqui são esses 3 preços que eu tenho hoje previstos aqui na legislação, né? E é lógico, eu tenho variação no preço fábrica, eu tenho ali o genérico, que tem o desconto que o Pedro falou, mas ele continua sendo caracterizado ali como um preço fábrica, né? Ou biosimilar também, que vai ter o tal do desconto que o Pedro explicou bem também. Então, basicamente, a gente vai seguir com esses preços aqui, né? Quando eu vou analisar os tipos de estabelecimentos que são autorizados a fornecer medicamento para pacientes, eu tenho 2 categorias principais, né, na legislação, e a drogaria, que fornece basicamente o medicamento para o paciente na embalagem original, normalmente para consumir em casa, e a farmácia de manipulação, né, que eu tenho 3 subcategorias. A farmácia com manipulação, que é aquela que faz um produto paciente específico, e a farmácia privativa de unidade hospitalar ou de unidade de saúde, né, que é aquela que incorpora, né, o medicamento na sua prestação de serviço. E, por último, eu tenho dispensário de medicamento ali, que é uma terceira categoria prevista na legislação, que é quando eu tenho até 50 leitos aí na unidade, e, teoricamente, isso dispensaria ali o estabelecimento de saúde de manter uma anotação de responsabilidade técnica de farmacêutico, né? E aí, o que eu tenho, o que eu tive ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, eu sempre tive a incorporação desses medicamentos, né? Deixa eu só passar aqui para um outro, que eu acho que vai ficar melhor. O que eu tive? Eu tenho uma série de medidas aqui que o hospital faz, né? O serviço de saúde de modo geral, para incorporar esse medicamento na assistência ofertada ao paciente. O paciente, quando ele é atendido numa unidade de saúde, ele não leva, né, esse medicamento para casa ou coisa desse tipo. O serviço de saúde incorpora aquele medicamento na prestação de serviço e oferece isso para ele e acaba cobrando um valor específico por isso, né?
o que aconteceu ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, né, eu tive ali a criação da CEMED, aí em 2003, né, eu tive um outro órgão com outro nome antes, mas enfim, a lei foi essa, né? Tive um MP também, mas enfim, não importa. Eu tive, em 2009, uma vedação da publicação de preço de medicamento, né, do uso da publicação do PMC para hospital, né, para serviço de uso restrito a hospitais e clínicas, pela própria CEMED, como só vedava a publicação, né, e não vedava a utilização desse PMC, né, que é o preço que, teoricamente, a drogaria deveria utilizar, a própria CEMED editou uma orientação interpretativa ainda em 2009, né? A ANS vem do grande impacto, né? Porque eu não consigo, de um dia para o outro, tirar da margem de diária, né? Tirar da margem de medicamento e passar esse custo aí para diária ou coisa do tipo, não é uma negociação fácil, né? A gente sabe. A própria ANS editou uma norma falando que os contratos de rede credenciada deveriam tratar, né, desses serviços que o hospital ele despende para ofertar esse medicamento para o paciente. Foram ajuizadas ações judiciais pela CN Saúde e pela ANAP, tive decisão em 2013, né, falando que, olha, na verdade, a CEMED só está proibindo a publicação, o hospital tem que cobrar o preço que ele achar justo, né, e em 2018, na norma que trata especificamente de penalidades do setor, a CEMED foi lá e publicou um item falando, olha, você, serviço de saúde, se você cobrar ou ofertar, né, o medicamento por um preço superior ao preço de aquisição, né, então você pode só pedir reembolso, você está sujeito à penalidade, né, são multas aí que podem chegar em milhões, né. E, além disso, agora mais a gente teve inúmeras ações judiciais aí entre 2018 e 2019, e agora mais recente, em abril de 2024, a CEMED publicou uma orientação interpretativa ali, falando que os medicamentos de uso restrito a hospitais não podem ser comercializados e que os serviços não podem aplicar o preço máximo ao consumidor, né? Então, esse é basicamente o histórico. Então, já faz um tempo, né, que esse tema está em discussão para serviço de saúde no país, né, e ele fica isso nessa ida e vinda aí de duelo jurídico e regulatório, né. Bom, é só para deixar claro, né, então a resolução 2 de 2018 é antiga, e ela está na agenda regulatória da CEMED desse ano, tá, só para deixar isso claro. Ela classifica como infração a oferta do medicamento com valor superior ao que foi adquirido e a cobrança do paciente ou do plano de saúde de valor superior. Então, basicamente, o hospital, quando ele compra uma caixa de paracetamol, ele tem que pegar aquela nota fiscal lá e falar, nessa caixa de paracetamol tem 100 comprimidos, se um paracetamol vai para Maria, eu tenho que juntar, né, na minha cobrança ali, a nota fiscal e dividir um comprimido para Maria. Então, isso também cria uma logística de informação complexa e de comprovação da conta ali que demanda aí um investimento de logística informacional significativo, né? E fala que o serviço de saúde só pode obter o reembolso do valor pelo qual adquiriu os medicamentos, e exclui os serviços do escopo da norma, né? E a penalidade aí que pode chegar a milhões aí, que é atualizada pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, a gente traz aqui também o dispositivo, a transcrição, só para vocês terem ciência, né? E, como a gente disse, os medicamentos, eles são utilizados, não são comercializados, tem uma vedação legal de um decreto, lei que tem força de lei, né? Aí foi recepcionado pela Constituição Federal, que veda essa comercialização de medicamento por serviço de saúde, o Código de Ética Médica também vem, então não se trata aqui de comercialização, né? Mas quando o legislador criou a CEMED, ele criou a CEMED para definir os critérios para fixação de margem de medicamento usada na farmácia privativa de unidade de saúde, né? Então, aqui é bem interessante a gente verificar que quando o artigo 6º, inciso 5, fala de margem de comercialização, ele faz referência a distribuidores, farmácias e drogarias que comercializam,
Quando o legislador foi falar de farmácia privativa de unidade de saúde, ele falou o quê? Falou margem, exclusivamente, né? Porque justamente o objetivo é conseguir aí reaver esse valor, né? Despendido no fornecimento. Em alguns casos, por exemplo, o serviço de saúde ele acaba perdendo o produto, porque ele tem que fazer preparação de 1 litro do produto, né, para disponibilizar para aquele paciente específico. O paciente usa 200 ml e ele, se ele não tiver um paciente com aquele mesmo problema naquele dia, ele tem que descartar e pronto, é isso. Então, faz parte também, não estou falando que aqui que a gente tem que incentivar o desperdício, não é nada disso, é uma questão técnica terapêutica, né? Então, dependendo da região do país que você está, você, serviço de saúde, não consegue fazer essa congregação de paciente da mesma forma, por exemplo, que aqui em São Paulo, capital, por exemplo, né? Capital do estado, né? E o legislador não conferiu à CMED, né, a competência para definir a margem do medicamento propriamente dito, ou eliminar a margem, né? Então, essa é uma discussão relevante aqui. Então, tem uma autorização para os hospitais aplicarem margem para eles fazerem, né, frente a esses custos aqui inerente, né, à disponibilização do medicamento para o paciente. E, obviamente, que o custo para um hospital disponibilizar, né, de sair lá do estoque, disponibilizar esse medicamento para o paciente, ele é muito maior do que uma drogaria que oferece o medicamento na embalagem original, por exemplo, né, e pratica o PMC, né, está autorizado a praticar o preço ao consumidor, né, que é aquele preço que, quando a gente chega na drogaria, é utilizado, né. Então, aqui, as discussões no judiciário, eles basicamente têm utilizado como argumento, né, em relação a essa resolução 2 de 2018, e especificamente em relação aos serviços de saúde, que afronta ao próprio regime jurídico da Lei 10.742, que instituiu a CMED, afronta a livre iniciativa e livre concorrência, porque hoje em dia a operadora, ela oferta, ela é hospital, grande parte das operadoras são donas de hospitais hoje em dia, a verticalização é uma realidade, né, no país. Se a gente estivesse falando há 10 anos atrás, a gente não ia estar falando a mesma coisa, né, mas ela concorre em pé de igualdade hoje em dia com os serviços de saúde, e ela, por exemplo, vai ter acesso totalmente, acesso ao valor que uma rede grande de hospitais negociou com uma determinada indústria, ela vai ter acesso a essa informação, porque ela vai, né, eu vou ter que comprovar isso quando eu prestar contas, né, para a operadora, e vai poder utilizar isso para negociar. Além disso, um outro ponto bastante relevante que tem sido utilizado, né, a afronta aí ao sigilo do negócio, né, também, porque... E o terceiro aspecto ainda em relação a isso é que eu vou desincentivar qualquer medida do serviço de saúde para negociar preço com a indústria, né, porque a partir do momento em que eu só posso pedir reembolso do que eu paguei, eu não vou ter incentivo para fazer qualquer tipo de negociação que não seja aí o preço fábrica. Também uma previsão de que os contratos já estão firmados e que são atos jurídicos perfeitos, né, então que a resolução não poderia, né, desconsiderar essa situação em que eu tenho aí um ato jurídico já firmado, porque isso tem uma previsão constitucional, e a falta de uma análise de impacto regulatório em relação a esse aspecto aí, na tramitação da aprovação da Resolução 2 de 2018, tá? E aí, a gente tem hoje mais de 20 decisões e ações judiciais no país, né, em todo, né, grande parte localizada no TRF1, né, as ações, os efeitos da decisão que a gente pode já indicar aqui para vocês as ações judiciais ajuizadas por sindicato, segundo o posicionamento do STJ e do STF também, tá? Elas têm abrangência territorial. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a ação ajuizada pelos sindicatos do estado de São Paulo, aqui que representam os hospitais, ela já transitou em julgado favorável aos serviços de saúde e ela tem abrangência territorial. As ações ajuizadas por associações, por sua vez, elas dependem, né, de uma aprovação da Assembleia Geral dessa entidade, né, que é o órgão máximo, normalmente, e eu também, na petição inicial, você lista os estabelecimentos vinculados aí e que vão poder usufruir dessa decisão. Nesse caso aqui, então,
os hospitais eles têm que fazer análise dessas ações que foram ajuizadas pelo país e ver se estão vinculados a uma decisão ou outra. E a gente teve uma notícia aí no fim do ano, né, de uma decisão que saiu no STJ, né, envolvendo uma entidade representativa do Rio Grande do Sul, e a perspectiva agora provavelmente que esse tema chegue no STF aí para uma nova discussão e uma nova interpretação, mesmo porque o fundamento utilizado pelo STJ para decidir negativamente em relação aos serviços de saúde é que um precedente julgado pelo STF que reconhece a legalidade do preço máximo de venda ao governo, né? E a gente não está discutindo legalidade ou competência da CEMED poder definir ou não o preço, não se trata disso, mas sim, né, a inviabilidade de se garantir a assistência à saúde ao paciente sem que o hospital possa cobrar, o serviço de saúde aí, possa cobrar pelos serviços que ele despende, envolvem tudo isso. Então, essas são as linhas gerais aqui em relação ao tema, Marco, vou agradecer aqui de novo, né, e estamos à disposição. Muito obrigado, doutora Tereza. Eu vou pedir para colocarem também aqui o Pedro de volta para a gente fazer um diálogo. Então, nós três, nós passamos aí pela CEMED 3 de 2025, passamos pela CEMED 2 de 2018. Eu acho que a Tereza respondeu e o Pedro respondeu muitas das perguntas que tínhamos, né? E as perguntas que eu vou fazer assim para vocês, pessoal, eu quero colocar para vocês assim, acho que existem muitas dúvidas, né, Tereza, ainda no ar, sobre algumas questões, tá? Eu vou trazer uma pergunta aqui que me chamou a atenção, é da Geiciane. Ela diz assim: diante da nova regulamentação de preços, como a ANAP avalia os impactos nas negociações de hospitais e operadoras, e considerando que hoje muitos contratos utilizam índices como o Brasíndice para reajuste de medicamentos, existe a perspectiva de obrigatoriedade ou recomendação regulatória de migração desse modelo para negociações baseadas em margens? Como os hospitais podem se preparar para esse possível cenário sem comprometer a sustentabilidade econômica e financeira? Essa questão da Brasíndice, ela sempre volta, né? As pessoas têm muita dúvida sobre isso. Eu quero também, eu sei que a senhora vai dar a sua opinião, mas eu quero também depois ouvir o Pedro, né? Porque ele é o papa de tudo isso que está acontecendo hoje, porque lá atrás ele começou muito essa história toda, né? Ainda no Ministério da Fazenda, ele sempre foi um expert do assunto. Então, se vocês puderem me ajudar aí a tirar essas dúvidas. Tá. O que a gente viu ao longo do tempo, que assim, a tabela Simpra, Brasíndice, elas foram bastante questionadas no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tá? Inclusive com o movimento da indústria de notificar essas editoras para proibir que elas publicassem esses valores, né? E aí, na prática, o que o mercado começou a fazer? Então, como a Brasíndice parou de publicar, ou a Simpra parou de publicar o preço, eles continuaram a utilizar o último preço que foi publicado pela Brasíndice ou pela Simpra e continuam até hoje utilizando esse valor. Na prática, o que a gente vê no mercado? Cada vez, e também, lá atrás também se utilizava muito o PMC, tá, Marco? Que é esse preço máximo, esse preço do consumidor. Na prática, o que aconteceu? O mercado, com esses atos publicados pela CEMED em relação aos hospitais, que eu apresentei aquele breve histórico, o que a gente viu foi, primeiro, os serviços de saúde pararam de utilizar o PMC e muitas vezes o critério da Brasíndice e da Simpro era sim o PMC, tá? Inclusive para medicamento de uso restrito aos hospitais, inclusive uma das motivações para a CEMED proibir a publicação era direcionada a essas revistas, mas aí também vamos ouvir o Pedro, né, que ele, né, também vai poder dizer, né, e um movimento para começar a se utilizar o preço fábrica como referência para o hospital, com uma aplicação de percentual, tá? O processo administrativo no CAD em relação a Simpra e Brasíndice, ele foi encerrado, então eles aceitaram ali a utilização mediante alguns critérios, né? Na prática, se eu tivesse na situação de um serviço de saúde que ainda tem uma Brasíndice e um Simpro prevista, né, e que seja equivalente a um preço
do consumidor, eu tentaria negociar para mudar o produto, a precificação para preço fábrica, tá? Eu tentaria fazer esse movimento, né? Vai trazer maior segurança, né? E eu não vou estar sujeita ali àquela orientação interpretativa que eu indiquei que a CEMED publicou no final de em 2024 também. Então, eu faria essa verificação. Agora, se o preço do Brasíndice é o preço fábrica já previsto pela CEMED, mantém como está, né? Que muitas vezes é o preço fábrica, né? Está lá no Brasil, Sim. porque ele se baseia ali, né? Pedro. Oi. Bom, esse assunto da precificação e da cobrança de medicamento para o hospital, na minha opinião, ele foi muito mal conduzido, né? Desde o início. E aí eu assumo uma parcela da minha culpa nisso. Mas também o setor regulado também teve muita culpa, né? Porque esse assunto precisava ter tido mais diálogo, mais conversa, mais entendimento entre as partes. E quando foi no início que se pensou em fazer o que dizia a lei, conforme foi mostrado pela doutora Tereza, que a lei fala que tinha que ter uma margem para o hospital, que a CEMED começou a trabalhar para estabelecer como é que seria essa margem, o que seria o hospital e tal, os advogados do governo vieram com a seguinte questão: hospital não é comércio de medicamento. Então, a lei que estabelece quem comercializa medicamento diz lá quem pode comercializar medicamento. Aí a lei fala que é farmácia, drogaria, mas o hospital não está lá. Aí os advogados disseram que você não pode estabelecer uma margem por resolução por uma coisa que, por lei, diz que não pode ter mais, que não pode comercializar e tal. Então, como é que resolve isso? Então, ficou um impasse. Num primeiro momento, a CEMED disse, bom, então, cobrar também o PMC seria uma coisa muito exagerada. Por quê? Porque o PMC é para uma farmácia que está lá na ponta, na Paulista, que paga um aluguel caríssimo, que sofre um imposto altíssimo, só de ICMS varia de 18% até 23%, só do ICMS, tem outros impostos, tem não sei o que, que o hospital é isento, né? Então, não dava para fazer uma relação entre ambas, né? E aí a CEMED fez essa norma, disse, então, limita-se ao preço fábrica. Mas o limite ao preço fábrica, se pensava o seguinte, o hospital vai negociar com a indústria, vai conseguir preços com bons descontos, e aí a margem dela vai ser o desconto, né? Então, ela tem o teto, que é o fábrica, mas o hospital vai sobreviver através dos descontos que ela consegue em negociações diretas com a indústria. Então, essa foi assim, o que estava por trás do entendimento da CEMED. Mas, volto a dizer, faltou diálogo, porque imediatamente, quando a CEMED começou a discutir isso, e a indústria, o setor regulado foi para a justiça. E quando você coloca um terceiro na discussão logo no começo, o resultado ele nunca sai muito bom. Porque se as duas partes que mais entendem do assunto não conseguirem se entender, certamente não vai ser a justiça lá, o Rio Grande do Sul, que não sei o quê, que vai chegar lá e vai dizer, olha, isso aí é PMC, isso é PMVG, isso é não sei o quê. Ou seja, eles não entendem do assunto. E eles vão tomar uma decisão, na maioria das vezes, pode ser a favor de um lado ou a favor do outro, mas normalmente ela é desalinhada com realmente o foco do problema. Então, eu volto a dizer, precisa ter diálogo, maior diálogo, entendimento do que é. O problema é muito grande, não é pequeno, né? Ele é um problema grande. Esse problema ele cresceu ao longo do tempo porque ele não foi enfrentado na origem. E é isso, quer dizer, eu acho que vai precisar sentar com a CEMED, conversar com a CEMED, discutir isso com a CEMED e buscar uma solução que seja viável, né? Que seja possível, que seja mais racional dentro da lógica de funcionamento dos segmentos, né? Não se pode exigir algo que é impossível, isso dá problema.
A gente tem trabalhado, sabe, doutor Pedro, aí dentro da ANAP, a Tereza, o Brito, o Evelyn, a gente tem captado dados levados para a CEMED. Todos esses anos temos tentado aberto um diálogo. Acho que a gente tem tido até avanços nesse diálogo, né? Mas realmente o senhor tem coberto razão, né? Acho que a gente tem que estressar mais esse diálogo, né? Tem que buscar mais isso, né? Tereza, ao longo desses anos todos, né? Você tem uma dúvida e aqui tem várias perguntas sobre isso, né? Eu vou pegar aqui da Karina, né? Que ela diz o seguinte: sobre a proibição em ter mais de medicamentos, o que vai mudar? Acho que você explicou direitinho ali que tem que se levar em conta as ações, a regionalidade, a representatividade. Dá para você dar uma reforçada, porque além dessa pergunta da Karina, eu tenho de várias pessoas sobre isso, né? Tem que ver se a entidade que você está ligada tem uma liminar ou não, tem que ver se há uma representatividade estadual ou não, e assim por diante. Acho que dá uma explicadinha nisso, só para o pessoal entender um pouquinho melhor. Tá. Acho que, assim, em relação ao que o doutor Pedro falou, né, eu tenho uma resolução, basicamente, a primeira resolução que ele explicou muitíssimo bem, aliás, eu aprendi um monte, ela impacta a indústria quando ela vai pedir o registro do medicamento, o registro do preço do medicamento, né, e aí, teoricamente, depois não vai nem a própria CEMED pode seguir com o registro, né, Pedro? Sem a indústria querer, ela vai lá e a própria CEMED segue com o preço. Então, isso impacta mais a indústria, né, de forma direta, mas indiretamente por conta daqueles critérios que o Pedro falou, de preço provisório, de instabilidade, né, regulatória e coisa desse tipo, né? Então, pode impactar a pesquisa clínica também, porque, obviamente, a indústria pode reduzir o investimento, principalmente, acho que para biológico, né, que a gente tem um impacto enorme aí, né, em uma série de dúvidas, né, então, acho que tem esse impacto. Aí, a gente tratou aqui, porque era bem claro, quando a gente fez a reunião prévia, de que eu tinha a resolução 2 de 2018, né, essa resolução, ela existe desde 2018, foram ajuizadas mais de 20 ações judiciais no país, questionando a legalidade dessa resolução, porque de um dia para o outro, basicamente, a CEMED falou assim, setor de serviço de saúde, filantrópico, não importa, eu vou reduzir aqui mais ou menos 20% do seu faturamento, de um dia para o outro, né? Mais ou menos o impacto, né, Marco? O impacto mais ou menos é esse, de 20% a 30% do faturamento de um dia para o outro, você, serviço de saúde, vai deixar de ter. Várias entidades ajuizaram ação judicial, tem ação judicial que já transitou em julgado, né? A ANAP, ela tem essa lista de todas essas ações judiciais, né, em andamento. Então, nossa recomendação é, verifique se o seu estabelecimento, né, se ele tem representação em alguma associação ou entidade sindical, né, que ajuizou a medida judicial, para ver como que está a sua situação, né? Se você tem uma decisão que transitou em julgado, por exemplo, o sindicato, o SBH, que é o Sindicato Brasiliense lá, que está no Distrito Federal, ele tem uma decisão transitada em julgado já, favorável. Os sindicatos do Estado de São Paulo também têm uma ação judicial transitada em julgado. Nesse caso da entidade sindical, você não precisa, por conta da reforma trabalhista, ser vinculado àquele sindicato, porque o efeito da decisão é territorial. Então, o que você tem que fazer? Verificar se a legitimidade, a representação daquele sindicato abrange o seu estabelecimento, né? E se ele tiver uma decisão positiva, você está abrangido por aquela decisão, tá? Se a decisão for negativa e a ação judicial já tiver transitado em julgado, aí você vai ter que analisar com muita cautela o que você vai fazer, mas recomendo que você avalie, inclusive, de ajuizar uma medida judicial própria, né, ou por uma outra entidade que represente, né, o seu hospital, ou coisa desse tipo, né, mas é basicamente isso. Antes de fazer essa avaliação, não se mexa. Primeiro analise os dados, vê o que você tem ali de representação, vê se naquele território você está abrangido por aquela decisão ou não,
avalia o impacto para todos os estabelecimentos que você mantém, e depois você segue para o próximo passo de decidir ou não seguir com uma nova judicialização ou coisa desse tipo, tá? Antes disso, não recomendo que tomem medidas precipitadas, ok? Bom, pessoal, a gente vai avançar um pouquinho aqui no tempo, até pelos problemas técnicos que a gente teve. Então, já indo para o final, Pedro e Tereza, eu vou dar aí 2 minutinhos para cada um de vocês, para a gente fazer, então, umas palavras finais, considerações finais, né? Eu quero começar, Tereza, com você. Aí vamos, Pedro é nossa estrela do dia aqui. Eu vou deixar para ele fazer o fechamento, então. Quais as últimas palavras para quem está aqui nos ouvindo com essas dúvidas todas, né? Porque deu para ficar muito claro, né? São 2 coisas diferentes, são 2 resoluções diferentes, mas sim, uma impacta na outra, uma leva até a outra e assim por diante. A gente tem que ficar ligado em tudo isso. Quais as suas considerações finais aí para o pessoal que está nos ouvindo? Bom, em relação à CEMED 2 de 2018, né, especificamente, a gente tem uma perspectiva de que o assunto chegue ao Supremo Tribunal Federal em brevidade. A gente espera ali, né, que nessa oportunidade a gente consiga demonstrar, né, de forma clara ali que o impacto, né, que já foi levado, como o Marco falou, vários estudos apresentados, né, tudo que está podendo ser feito, que pode ser feito em relação a esse tema está sendo feito, e que a gente consiga levar essa nova perspectiva. E também recomendo a todos, né, que estão vendo aqui, que são serviços de saúde, que façam essa análise criteriosa. E, além disso, mais uma esperança aqui que a gente pode trazer é que está na agenda da CEMED, né, a revisão dessa normativa, né, para esse próximo ano. Então, eu espero aí que a gente também, lógico, com o apoio do Marco em Brasília, aí, essencial, trazer aí as dores do setor, né, para reduzir esse impacto tão drástico, né, e tão significativo para os hospitais filantrópicos ou não, né. E aqui queria agradecer a oportunidade de estar com você, Marco, mas principalmente de estar aqui com o Pedro Bernardo, uma referência no assunto. Então, fico aqui muito lisonjeada e agradeço a oportunidade à ANAP. Obrigado, doutora Tereza. É sempre bom estar com a senhora aqui, é sempre bom essa parceria, né? E a gente tem batalhado desde 2019, 2018, essa questão da CEMED 2. Pedro, eu te agradecer muito. Para finalizar, eu vou te fazer uma provocação, né, Pedro? Mais uma. Você falou aqui, eu anotei, né? Ausência de critérios objetivos, incerteza regulatória e mais previsibilidade. Como nós, enquanto entidade que representa os nossos hospitais, podemos atuar frente a essas questões para mudar um pouco esse cenário, né? Você que é um expert no tema, a gente tem que cobrar mais, né? Transparência, clareza, né? A gente tem que lutar, objetivar mais o resultado para que as próximas resoluções elas venham com menos incertezas regulatórias, seria isso? Bom, Marco, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui. Espero até ser convidado mais vezes, porque aqui, para mim, eu também me sinto lisonjeado de participar aqui do evento da ANAP, com a doutora Tereza, que falou que eu sou autorial, mas eu aprendi também muito aqui com ela, né? E em relação a essa questão, aquilo que eu falei, eu acho que é sempre bom a gente procurar dialogar o máximo possível, né? Porque, olha, está falando que está na agenda regulatória da CEMED essa questão que tanto aflige há tanto tempo aí os hospitais. Está lá na agenda para tratar disso. Ora, vamos nos antecipar, quer dizer, vamos. Vocês precisam se antecipar e buscar eles, dialogar com eles, explicar a situação e tal, para que, se sair uma consulta pública, essa consulta pública já saia com algum alinhamento com vocês, porque às vezes sai uma consulta pública tão desalinhada, que as críticas são tantas, e no final acaba que não sai do jeito que foi, que as contribuições, né? Foi o caso dessa resolução 3.
ela estava tão desalinhada e sofreu tantas críticas na consulta pública e na audiência. Eu mesmo fui na audiência pública, estava lá, falei que, olha, não publica desse jeito, isso precisa ter mais uma rodada de discussão, vamos ajustar isso, mas, mesmo assim, foi publicada e trouxe todos esses problemas que eu relatei aí. Né? Então, eu acho que nessa questão tem que ver, essa média é legal, olha, não podemos estabelecer uma margem, a gente não pode, o hospital não pode vender medicamento, não pode comercializar, tá bom, então faz o quê? Tem uma taxa de dispensação, tem um outro nome, tem uma outra coisa, mas precisa de ter algum valor, né? Que se não chamar de margem, pode chamar de outra coisa, né? E tentar resolver isso de uma vez por todas, porque senão, você vê, isso já dura 20 anos, né? Isso vai continuar, né? Um perde, o outro ganha, o outro consegue, recorre, volta. Eu imagino como é que ficam os hospitais no meio dessa confusão, né? Olha, hoje pode, amanhã não pode, mudou, a decisão foi negada, foi aprovada, foi não sei o que. Quer dizer, como é que consegue administrar uma coisa com um grau de incerteza desse, né? Com um grau de insegurança, de ser multado, de tudo isso? Então, assim, se puder dar alguma sugestão, eu acho que seria de pensar alguma coisa nesse sentido para ajudar a CEMED a sair também, porque eu acho que eles também querem uma saída. Eles não querem ficar brigando toda a vida com vocês, com os hospitais, em função disso, né? Então, se está de um lado, eles têm uma pressão que o jurídico diz que ele não pode por uma coisa, do outro lado tem que ter algum encaminhamento que seja factível para ambas as partes, né? Porque para o regulador também não é bom isso. Para o regulador também é ruim ficar brigando e se desentendendo e vai para a justiça. Isso também não é bom. É bom quando a regulação está redonda e tal. E uma coisa que eu falava muito até aqui na ANS, né? Quando a incorporação de tecnologia era a conta-gotas, lá em 2015, né? Passou 2 anos, incorporou um medicamento. Pagou mais 2 anos, 2015, incorporou 8 medicamentos. Aí, mais 2 anos. Eu falei, gente, a regulação é assim. Quando a área técnica tem que fazer algo que seja bom para o regulador e para o regulado. Se ela não faz, e isso começa a gerar um conflito, um problema, não sei o quê, isso vai subir de instância. Ou vai para o judiciário, ou vai para o legislativo. E isso vai vir de cima para baixo uma ação. E foi o que aconteceu. Quer dizer, chegou em 2022, veio uma decisão do legislativo, né? Veio uma nova lei que disse, não, o rol tem que ser feito assim, assado, assim. Então, assim, eu acho que quando o regulador não encontra uma solução e gera muito conflito, aquilo sobe ou para o judiciário ou para o legislativo. A coisa acaba vindo de cima para baixo, alguma coisa impondo algo diferente, que aquele que tem o papel de regular e, teoricamente, tem a maior competência para fazer isso, deveria saber quais são as melhores soluções para aquele problema. Então, eu acho que é isso. Pessoal, eu tenho que terminar aqui, a gente já ultrapassou o tempo limite, mas assim, foi fantástico estar aqui com vocês, a gente aprende muito. O assunto, ele é muito amplo, né? E certamente, Pedro, você voltará aqui, porque a gente tem muito desse tema ainda para debater e construir, né? É aprendendo, dialogando, que a gente vai ampliando as ideias aí, construindo novos caminhos. Eu entendo que a gente avançou muito nesses anos, há um entendimento melhor do que é um dispensar. Eu me lembro que nas primeiras reuniões, eu e a Tereza, muitas vezes, tínhamos que explicar todo o caminho do medicamento. Você falou antes dos advogados, né, da União. A gente tinha que explicar, olha, no hospital não é assim, a gente não pega a caixa e entrega para o paciente, ele vai lá e toma, né? Tem toda uma unitarização, dispensação, a forma de guardar o medicamento é completamente diferente, os profissionais, tudo isso. Então, hoje, eu acho que há um entendimento, você disse muito bem, o regulador ele quer entender também esses processos todos, né? Acho que há todo o entendimento que está tornando mais positivo também esse diálogo. Mas a gente vai avançando. Agradecer a todos que estiveram conosco aqui nessa manhã.
em nome do nosso diretor executivo, Antônio Brito, nosso presidente do conselho, doutor Eduardo Amaro. Então, a gente finaliza aqui mais um evento da ANAP sobre precificação de medicamentos. Tenham um bom dia e até um próximo evento. Até, bom dia a todos.